Josué capítulo 7, por favor. Josué capítulo 7, versículo de número 1. A minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, ou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra foi lida nesta oportunidade. Senhor, eu peço a Tua ajuda, porque eu creio que este é um momento muito especial. Que todas as vozes humanas possam neste momento se calar e que possamos audivelmente ouvir a Tua voz. Ilumina, Senhor, a nossa mente pela revelação da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa aquecer os nossos corações, e que essa mensagem sirva para a nossa vida, para fazermos a diferença neste tempo. Acreditamos que o Senhor vai falar conosco. Nos ajuda, Senhor, venha nos convencer pela Tua Escritura das verdades do Teu Evangelho. Em Jesus nós oramos, amém e amém. Tome o seu assento, por favor. Muito obrigado. Eu quero aqui nesta oportunidade dar um tema para a minha mensagem, e esse tema é didático, ele já dará um norte para a minha mensagem. E o tema da minha ministração desta noite é: cuidado, Acã é a prova. Cuidado, Acã é a prova. Quando eu falo sobre a palavra cuidado, eu falo que nós devemos ter uma atenção. E quando eu falo sobre a expressão prova, eu trago no seu significado de atestação, confirmação. Nós devemos cuidar, porque este personagem a qual nós acabamos de ler, por nome de Acã, ele é a prova de algumas verdades que nós precisamos prestar atenção ainda no final deste ano. Mas antes de nós observarmos algumas verdades ou algumas provas que nós observamos sobre a vida de Acã, algumas contestações, algumas atestações, comprovações da vida de Acã, eu gostaria de situar-nos aqui esta noite na história a qual eu acabei de ler com vocês. O capítulo 6, o capítulo anterior, a qual nós acabamos de ler, é um capítulo de conquista. O capítulo 6 do livro histórico de Josué é um capítulo que eu poderia chamar de um divisor de águas. O extraordinário acontece. Sim, o povo hebreu já havia vivido grandes experiências com Deus, como por exemplo, a grande manifestação no Egito das 10 pragas, o mar se abrindo, o maná no deserto, as cordonizes, as suas roupas, enfim. Mas o capítulo 6 há uma conquista militar muito especial para o povo hebreu, pois havia uma promessa de uma terra onde Deus colocaria o seu povo. Porém, quando você lê o livro de Josué, desde o capítulo 1, você vê um drama que o povo está vivendo, porque a terra aonde Deus deseja colocar o seu povo é uma terra difícil. Até alguns espias vão observar a terra e vão dizer: é terra de gigante, é uma terra difícil de romper. Até alguns historiadores, falando sobre esta cidade por nome de Jericó, dizem que sobre os seus muros era possível, e na verdade a própria Bíblia comprova, construir casas. Então não era simplesmente um muro, era literalmente uma muralha.
Jericó era uma cidade intransponível, mas quando você lê o capítulo 6 de Josué, você vê o sobrenatural de Deus, porque ninguém pega em armas, ninguém sai exatamente à batalha, mas sai em nome de Deus, de aquelas voltas proféticas que o povo dão em cada dia, as 7 voltas no último dia, o grito, e a muralha caiu. A Bíblia diz que o povo entra na terra, conquista a terra. É um tempo de muita alegria, é um tempo de muito regozijo, é um tempo de muita felicidade. O povo está quase que desacreditando do que está mediante aos seus olhos. A grande Jericó foi destruída. Porém, logo após esta grande vitória, logo após este grande sucesso, no versículo de número 18, ainda do capítulo 6, há uma ordem específica de Deus, dizendo que os utensílios, as pratas, os ouros e todos os utensílios que haviam em Jericó, não poderiam ser tomados, ou na expressão da João Ferreira de Almeida, guardados, que é literalmente tomar para si. O povo deveria entregar a Deus como uma oferta, pois era de Deus. Ninguém poderia tomar do anátema, que no hebraico é herem, que significa aquilo que foi separado para Deus. Deus dá uma ordem simples, específica e direta, e diz ao seu povo: vocês conquistaram a terra, mas do anátema, ou das coisas condenadas em outras versões, vocês não podem tomar. Essas coisas são minhas. A ordem de Deus foi direta. Josué repassa a informação e tudo está seguindo normal, tudo está continuando, ao ponto que o último versículo do capítulo 6 termina dizendo que o Senhor era com Josué e corria a sua fama por toda a terra. É aqui então que entramos no capítulo 7 do livro de Josué. A nação está feliz. Eu preciso que você entenda que a nação está contente. Está todo mundo num ritmo de festa. Tudo que o povo observa é conquista, é alegria, é Deus trazendo a sua mão extraordinária em favor do seu povo e os ajudando nessa conquista tão grandiosa. De repente, então, o versículo de número 7 começa dizendo assim, na minha versão ele diz assim: e prevaricaram. Em outra versão bíblica diz mas. Eu gosto da expressão bíblica que a minha versão traz, que diz e. A expressão e aqui traz uma ideia de continuação. Ou seja, gente, o capítulo 6 aconteceu, a vitória chegou, Deus estava conosco, Deus estendeu a sua mão, mas agora a história continua. E qual foi a continuação da história? Se o capítulo 6 é um capítulo que termina com um sucesso, com uma vitória, com o povo lá em cima celebrando ao Senhor, o capítulo 7 é ao contrário. Quando você lê o capítulo 7, o final do capítulo 7 termina em morte. Mas por que isso aconteceu? Porque na continuação da história, a Bíblia diz que um homem por nome de Acã tomou para si um dos itens que eram condenados, ou um dos itens que o Senhor havia proibido. Eu acho interessante
é que se esse texto inicia com uma expressão de continuidade, o texto está dizendo para a gente um negócio muito interessante. Porque Acã, no capítulo 6, ele tem uma grande conquista. Acã, no capítulo 6, por ser um dos guerreiros de Israel, tem uma grande vitória. Mas o capítulo 7 é o capítulo que conta sobre a grande derrota que Acã teve. Perceba comigo, no capítulo 6, Acã é vitorioso. No capítulo 6, Deus estende a mão e através da vida de Acã e de todo o povo, a vitória chega. Mas na continuação da história, Acã pecou, Acã desobedeceu. Sabe o que isso significa? Isso significa que a vitória de Acã do capítulo 6 não pode encobrir o pecado de Acã no capítulo 7. A conquista de Acã no capítulo 6 não pode esconder o erro de Acã no capítulo 7. A conquista de Acã no capítulo 6 não pode encobrir a vergonha do pecado de Acã no capítulo 7. Olhe para cá, escute isso, cuidado, porque Acã é a prova de que vitórias do passado não garantem sucesso hoje. Acã do capítulo 6 é o guerreiro forte. Acã do capítulo 6 é o guerreiro destemido. Acã do capítulo 6 é o guerreiro que enfrenta todo mundo. Mas o Acã do capítulo 7 é um Acã que esconde o seu pecado. O Acã do capítulo 7 é o Acã que toma escondido o que não era seu. O Acã do capítulo 7 é o Acã que desobedece a Deus. E se no capítulo 6 o Acã obediente recebe vitória, o Acã do capítulo 7 desobediente recebe derrota. Se o Acã do capítulo 6 recebe o livramento da mão de Deus, o Acã do capítulo 7 desobediente recebe o peso da mão de Deus. Se o Acã do capítulo 6 recebe o favor de Deus, o Acã do capítulo 7 em desobediência recebe o peso da ira de Deus. Escute bem, cuidado, Acã é a prova que o sucesso da nossa vida, o sucesso da nossa caminhada, ou por que não dizer no plural, os sucessos da nossa caminhada, as vitórias da nossa caminhada conquistadas até aqui, não garantem um futuro vitorioso. Hoje nós precisamos vigiar, hoje nós precisamos recolher as nossas mãos, hoje nós precisamos obedecer, porque batalha de ontem dá troféu para ontem, batalha de hoje exige um novo guerreiro e então um troféu de vitória diferente. Escute bem, cuidado, Acã é a prova. Depois do sucesso de Jericó, depois da conquista de Jericó, depois de todo, permita-me usar essa expressão, todo glamour da vitória em Jericó, quando você lê o final do capítulo 7, sabe qual é o final da história de Acã? É no vale chamado Vale de Acor, que significa Vale da Inquietação. O final da história de Acã é no Vale da Inquietação. Escute bem, sabe qual foi o caminho que levou Acã do sucesso de Jericó até o fracasso no Vale de Acor? Uma palavrinha chamado desobediência. Cuidado, Acã é a prova.
Acã é a contestação, Acã é a confirmação, Acã é a atestação de todos aqueles que trilham o caminho da desobediência, estão caminhando rumo ao seu fracasso. Você precisa entender isso. O ano está terminando, nós estamos no mês de dezembro, e agora é um tempo que nós, como pastores, ficamos com o nosso coração na mão, dizendo: Deus, não deixa o teu povo tirar férias de ti, porque vai em outros lugares, vai visitar os parentes, vai para outros estados. Nós que somos uma igreja, graças a Deus, abençoada, tem irmãos que têm a possibilidade de sair, não é do nosso país, ir para a América do Norte, ir para a Europa, né, tradicionalmente aqui, visitar a Alemanha, e nesse tempo, parece que dá um clique na nossa mente, a gente olha para trás e diz assim: olha, todo um ano de vitória, hein? Toda terça-feira eu estava na igreja, toda Santa Ceia eu estava lá, eu sou um Acã vitorioso. Ok, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, mas entenda isso, final do ano está chegando, quando você estiver no meio da tua parentela, novos desafios virão, quando você estiver de férias, pelo amor de Deus, cuidado, Acã é a prova. Tirar um minutinho, irmão, imagina quanto tempo que foi para pegar a capa e os utensílios, não foi nem 5 minutos, Acã pecou, 5 minutos foi o tempo que levou Acã ao fracasso. Deus está dizendo para você, nesse final de ano, não pegue férias, não diga a Deus: obrigado por todos os sucessos, e agora eu vou fazer aqui algo que o Senhor não precisa ficar sabendo. Cuidado, Acã é a prova que nenhum sucesso do passado pode ser capaz de recuperar a desobediência do presente. Interessante é que o texto diz: e prevaricaram. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa expressão aqui, prevaricaram. Não sei se você tem o costume de rabiscar a sua Bíblia, mas se você não tem, não é pecado, pode riscar aí, risca essa palavrinha aí, prevaricaram. Isso aqui é extraordinário. Aqui há uma lição muito linda. A palavra prevaricaram, escute isso aí, a palavra prevaricaram no hebraico é traiçoeiramente. Esta palavra traz a mesma ideia da expressão, ou a ideia do autor ao trazer essa expressão traiçoeiramente, a ideia de algo que está em oculto, é algo que está escondido, é algo que ninguém viu, é algo que ninguém percebeu, é algo que não saiu no jornal, ninguém compartilhou no WhatsApp, ninguém mandou no Facebook, não, é prevaricaram, é oculto. Engraçado é que tem tudo a ver com a história de Acã essa expressão, porque o que Acã faz, sua família não sabe, o que Acã fez, não é fez, o seu clã não sabe. O que Acã fez, a sua tribo não sabe. O que Acã fez, os hebreus não sabem. O que Acã fez, Josué não sabe. Aí o autor, que muito possivelmente, como dizem a maioria dos comentaristas bíblicos, Josué, vai usar essa expressão hebraica, traiçoeiramente, no oculto, no secreto. Agora aqui tem um negócio interessante para a gente pensar. Faça comigo um paralelo, uma comparação dessa expressão do versículo 1 do capítulo 7 com as últimas expressões do versículo 27 do capítulo 6, o último versículo do capítulo 6. Olha o que diz o texto: e corria a fama por toda a parte. Do que é que o texto está falando? Sobre a fama de quem?
Josué. Diga comigo, Josué. Pregue comigo, diga Josué. Josué. Interessante é que o texto no capítulo 6 termina falando sobre a fama de Josué. E a fama de Josué corre por toda parte. Todo mundo sabe e Deus também está sabendo. Agora o capítulo 7 começa dizendo: prevaricaram, oculto, secreto. O povão não está sabendo, ninguém divulgou, ninguém fofocou para Deus, mas Deus está sabendo. Ninguém precisou tirar foto e dizer: dá uma olhadinha aí, Jeová, olha o que Acã fez, porque ninguém sabia, mas Deus sabia. Ninguém precisou dizer: Deus, olha Acã aqui, como é que está a situação aqui do profeta, diz que é guerreiro e olha a situação aí. Precisou não, porque antes que fosse revelado para todos, Deus já conhecia o secreto de Acã. Cuidado, Acã é a prova que a Deus ninguém engana. Acã pode ter passado despercebido pela sua esposa e depois escondeu a capa, a prata, o ouro e tudo o que pegou na sua tenda e debaixo das suas malas. Acã pode ter na calada da noite protegido muito bem o seu feito dos seus filhos. Acã pode ter a capacidade de contar mentira sem piscar. Já viu? Tem gente que é bom mesmo, conta mentira que ele fica vermelho, como diz o outro. Acã era assim. Acã, como é que está? Tudo certo. Acã, está crente? Maravilha. Acã, está animadinho? Glória a Deus. Mas o Deus que não conhece apenas o que as massas conhecem, o Deus que não conhece apenas aquilo que o WhatsApp revela, ele sabia o que Acã havia cometido. Deixa eu te dizer uma coisa: antes do homem inventar site de fofoca, meu filho, Deus já sabia de tudo há muito tempo. Tem gente dizendo: nossa, que incrível, me surpreendeu. Deus vai dizer: eu já vi o dia que encostou na capa, o dia que encostou na prata, o dia que fez no secreto. Sabe o que isso significa para a gente hoje? Acã está vivendo um paradoxo. Sabe que paradoxo? Perante todo mundo, Acã é o guerreiro vitorioso. Escuta isso. Perante todo mundo, Acã é o cara. Perante todo mundo, Acã é o vencedor. Perante todo mundo, Acã é o grande guerreiro. Mas na sua intimidade, Acã é um fracasso. No secreto, Acã é uma derrota. Escute bem. Cuidado, gente, porque Acã é a prova que não adianta a gente viver sucessos visíveis e derrotas no secreto. Não adianta a gente viver uma vida de máscaras. Não adianta a gente viver uma vida de rótulos. Não adianta a gente viver uma vida, como diz o ditado populacho, empurrando com a barriga do jeito que dá. Nós precisamos nos entregar e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu menti, eu olhei, eu mandei, eu disse, eu agi, não deveria, era para ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus é tão misericordioso. Porque durante um capítulo inteiro Deus não faz nada com Acã. Sabe quando Deus vai julgar Acã e vai dar o resultado da sentença de morte por apedrejamento? No final do capítulo. Acã teve um capítulo inteiro de oportunidade para arrependimento. Acã teve um capítulo inteiro de chance de Deus dizendo: Acã, cuidado, meu filho. Acã, acorda. Deus nos dá uma ferramenta extraordinária de nova chance chamada tempo. O apóstolo declara: meus irmãos, não duvidem que Jesus vai voltar, porque se ele demora, a demora dele é um sinal da sua graça e misericórdia.
Se ele tarda em voltar, é porque ele está dando nova oportunidade a cada dia. Ei, Acã, o teu pecado pode ter fugido das câmeras, o teu pecado pode ter fugido das rodas de fofoca, o teu pecado pode ter escapado dos ouvidos das pessoas, mas no olhar de Deus não escapou. Deus estava lá, Deus viu o que você fez, e Deus está dizendo: você teve um grande sucesso visível, você teve grandes conquistas, você teve grandes vitórias, mas para prestar atenção no seu fracasso, no seu secreto. Levante a mão e diga: misericórdia. E talvez eu estou pregando para alguém aqui que está me ouvindo, e também nós estamos com os nossos irmãos da internet nesse momento. Eu estava vendo ali muitas pessoas assistindo, e essa palavra está em tantos lares agora. Eu não sei onde você está me ouvindo isso, mas escute essa palavra de Deus. Cuidado! Acã é a prova que viver de aparências com Deus não dá certo. Viver com fingimentos com Deus não dá certo. Pode ser que a aparência te dê muitas curtidas no Facebook, pode ser que a aparência impressione muita gente lá fora, pode ser que a aparência te coloque em altas rodas da sociedade, porque a sociedade infelizmente vive de aparência, mas o nosso Deus ainda olha a essência. E Ele está dizendo: prevaricaram no secreto, ninguém viu, mas eu vi. O texto continua: cuidado, Acã é a prova. Prova de quê? Sucesso do passado não é sucesso hoje. Acã também é a prova de que enganar Deus não dá certo. Deus viu o secreto. Olha o que diz o texto, por favor. Vamos discorrer os últimos versículos, as últimas expressões desse texto. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: os filhos de Israel, ajuda aí, vai, diga: os filhos de Israel, diga assim: prevaricaram. Palavrinha legal, né? Diga assim: prevaricaram. Olhe para cá. O texto diz: os filhos de Israel prevaricaram no anátema. Agora, peraí. Ou esse texto aqui, alguém me ouve e diga amém. Nós já vamos orar. Olhe para cá, são os últimos minutos, as últimas expressões desse texto. Não vou sair daqui. Eu não sou daquele pregador que pega o avião. Eu viajo aqui na terra, tá bom? Olha para cá, olha para mim aqui. O texto diz que os filhos de Israel prevaricaram. Agora olha para cá. Ou esse texto tem alguma coisa de errado, ou há uma lição muito forte aqui. Eu fico com a segunda opção, tá bom? Eu estou pregando até agora aqui com os senhores que quem pecou? Quem pecou? O nome dele é? Como é o nome dele? Acã. Bacana, né? Aí no seu significado é perturbador. Imagina só, muito bonito, né? Acã. Eu estou pregando até agora dizendo: Acã, você errou, Acã, você pecou. De repente ele diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, ou no proibido, no separado, no condenado, no herem, no separado para Deus. Como assim, pastor? Quem pecou não foi Acã? Como é que o pecado de Acã tem alguma ligação com o pecado de Israel? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque o pecado nunca afetará apenas o indivíduo. O pecado afeta o coletivo. Quer um exemplo? Deixa um pastor ser pego com dinheiro na meia.
Sabe quem vai levar fama? A turma toda. Deixa um suposto pastor ser pego em algum ato. Quem leva fama? A Bíblia frequentemente nos revela essa verdade. O pecado nunca afeta apenas o indivíduo, mas o coletivo. É simples de entender. O pai de família que peca, que erra, roubando, tendo um caso ou qualquer outra coisa, a esposa é afetada, o filho é afetado, o filho que cai nas drogas, a mãe é afetada, o pai é afetado, a mulher que sai de casa, o marido é afetado, a família é afetada. O membro fiel da igreja, que, como eu vou usar a expressão do texto, prevarica no culto, depois Deus revela, não é? A todos, no visível, nunca afetará apenas o indivíduo, todo o coletivo sentirá. E é muito interessante porque nós, e agora aqui vai bem, certeiro aqui, vai para cá, nós, como uma comunidade grande, olha para cá, na cidade nós somos aí, há quem diga, mais de 15 mil, só de assembleiano, Canela de Fogo, Reteté, fora a turma aí e os nossos amigos, não é? As outras igrejas, irmãos em Cristo. Só no Templo Central nós somos aqui, talvez, né? Eu não me lembro exatamente, mas mais de 1.500 membros, isso eu tenho certeza. Fora os congregados. E como a comunidade é grande, a gente perde isso aqui, essa ideia do elo de comunidade. Sabe qual é a fala hoje? Cada um por si e Deus por todos. Aí vem a Bíblia na história de Acã e diz assim: o pecado de um homem afetou toda uma nação. Quer saber o tamanho da nação nesse momento da história? Historiadores dizem aproximadamente 1 milhão de pessoas. E a gente aqui, 1.000 e pouco, já acha que está abalando. Escuta isso aqui que eu vou te dizer. Nós precisamos voltar a ter noção de comunidade. Nós precisamos voltar a ter essa noção de proximidade. Essa noção de que o próximo não é o distante, o próximo é perto. O meu irmão não é diferente, é filho do mesmo Deus. O problema do meu irmão não é problema do meu irmão, é meu problema, é nosso problema. A Bíblia comprova isso. Pedro declara no capítulo 2, versículo 5, que nós somos como pedras vivas edificadas. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. No capítulo 2, versículo 19 aos Efésios, Paulo diz que nós somos membros da mesma família. Deus está falando aqui com duas classes de pessoas. Primeiro, está falando com nós, como indivíduos, em cuidado. Se você está pensando em prevaricar, no oculto, no secreto, saiba que o único afetado pelo pecado não será você. Se você está pensando em dizer, pastor, é eu que quero sair, é eu que quero ir embora, sou eu que quero deixar, minha esposa que fica, meu marido que fica, meu pai que fica, minha mãe que fica, a minha comunidade que fica, e eu quero sair, Deus está dizendo, cuidado, o afetado não será só você, toda a sua comunidade será afetada, porque nós somos um corpo. Quer um exemplo bem claro? Sabe aquele dia que você estava andando, bateu com o seu cotovelo e deu aquela dor miserável, sabe? Aquele choque que não precisa de eletricidade. Você está assim, você vira na quina da mesa, está estudando, bateu. O que você fez com aquele braço? Cortou fora, né? Que doeu muito, então melhor cortar fora. Quando ele se recuperar da dor, você põe de novo. Foi isso que você fez? Não, porque seu braço é um corpo. Seu braço é um membro, me perdoe, faz parte do corpo. Você não pode tirar fora. Você não pode arrancar fora. Deus está dizendo, meu filho, para com isso, você faz parte do corpo. Eu não sei se você é mão, se você é pé, se você é braço, se você é coxa, se você é... Eu não sei que parte e que membro, e que parte do corpo você é, mas Deus está dizendo, cuidado! Porque a sua decisão afetará toda a tua comunidade e aqueles que estão à tua volta. Mas em segundo lugar, Deus está falando com o coletivo. Está dizendo, ei, para com esse negócio
ou é Deus por todos, ou não é Deus por ninguém, e cada um por todos nesta obra. Deus está dizendo: ei, dá uma olhadinha do seu lado, olha a sua direita, olha a sua esquerda, faça isso agora, olha a sua direita aí, olha a sua esquerda, dá uma olhadinha. Você sabe o nome desse irmão aí? Você conhece ele? Você sabe onde ele mora? Você sabe qual é a necessidade dele? Você sabe qual é o pecado que ele está enfrentando? Se não, se aproxima dele, ora por ele, porque ele é um membro desse corpo. E se ele é um membro desse corpo, se ele algum dia adoecer, adoece o corpo inteiro. Deus está dizendo: para de se preocupar só com você, se preocupa com toda a comunidade. Nós precisamos voltar a nos importar, nós precisamos voltar a olhar para cada um de nós e dizer: Deus, me dê amor por aquele joelho. Gosta, sabe aquele irmão que é joelho? Você vai falar com ele, é joelho, é uma prova. O irmão cotovelo também vive dando choque. Tem irmãos assim, mas faz parte do corpo, é joelho, vai estar lá. Abraça esse joelho em nome de Jesus. Diga: eu estou contigo, tu é joelho, tu é ruim, tu é raçudo, mas eu estou aqui para orar por ti. Não desista dos pequenos membros do corpo, ou das esquinas do corpo que ninguém valoriza, porque o dia que perdeu o joelho, o dia que perdeu o cotovelo, o dia que perder, sabe aquele dedinho ninguém, sabe aquele que você reclama tanto que bate na ponta ali? O dia que você perder, que você vai ver, olha como era importante aquele irmão. Ele parecia um membro insignificante, mas a falta dele reverberou em toda uma situação da nossa igreja. Então faça o seguinte: antes da gente colocar belas decorações na porta e dizer: entra desviado, vamos lá na porta dos fundos, pegar a chave do céu e dizer: Senhor, nós estamos trancando agora a porta dos fundos, e agora só vai entrar se for para sair da igreja, é para ser arrebatado e morar no céu. Amém, gente? Cuidado, Acã é a prova. Cuidado, Acã comprova. Comprova o quê? Que o pecado nunca afeta o indivíduo apenas, mas afeta toda uma comunidade. O texto termina dizendo assim, olha comigo o texto: porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Eu acho bonito isso aqui, né? Que Deus sabe tudo. Acã pensando: Deus só descobriu o que eu fiz. Não, Ele sabe seu nome, onde você é, a rua que você mora, que família pertence, qual clube você participa, sua roda de amigos. Isso é bonito demais, não é um assunto que eu vou entrar, senão a gente vai longe. Olha o que ele fez: tomou do anátema. Resultado, a partir de agora é resultado da ação dele. E, continuação, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu não sei se esse texto te deixa em crise, essa expressão aqui, a ira do Senhor. Tinha uma época que eu li isso aqui no Antigo Testamento, eu ficava em crise, eu falava: meu Deus do céu, eu amo tanto Jesus, sou tão acostumado com venha a mim, pecadores, não é? Ai, tanta bondade, tanta maravilha, assim, tanto com pecadores, tanto graça. Eu li o Antigo Testamento e eu falava: ai, melhor ficar com o Novo Testamento, negócio de ira, revolta, parece um negócio meio doido, né? É que na verdade a gente tem que rever a nossa ideia de ira. Pastor Jonatas, Pastor Black, que aqui nos deixou saudade, um abraço para ele se estiver assistindo, nos deixou saudade. Sua última ministração foi sobre a ira de Deus. E o que é a ira de Deus? Irmão, ira de Deus não é raivinha, não é birra. Ah, mexeu comigo, agora eu vou devolver. Não, ira não é birra. A ira de Deus não é raiva, mas é a justa retribuição, porque Ele é justo. Irmão, se você é justo, você não pode aceitar injustiça. Se você é verdadeiro, você não pode aceitar mentira. Você não pode dizer que é reto, se você olha quem anda diferente e diz: tudo bem, permanece. Por quê? Porque o mesmo texto que o pastor Jonatas pregou diz que aqueles que praticam o mal não apenas praticam, mas concordam com quem pratica. Então,
tanto praticar quanto concordar, está no pacote, está na onda, está tudo junto. Deus, por ser reto, imutável, Senhor, quando alguém peca contra a sua ordem, a sua resposta correta é a ira, mas não é birra e nem raiva, é a devolução com justiça, porque Deus ordenou e disse: não tome do anátema. Mas talvez Acã vai dizer assim: conquistamos Jericó, quem será maior do que Jericó? Cheguei ao auge da minha carreira. E aí poderíamos falar de muitos assuntos: auge da empresa, auge do ministério, auge em tanta coisa. Cheguei no auge, meu amigo, não tem mais o que conquistar. Minha Jericó foi conquistada, a terra prometida é nossa. Agora acabou, vamos fazer o que a gente quiser, guardar o que eu quiser. Eu não preciso mais obedecer a ordem de Deus. Olhe para cá. Eu gosto do texto de Romanos 8:31, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta que eu faço é: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Talvez Acã vai dizer: já conquistei Jericó, e agora nem Deus me impede das outras conquistas menores aqui. Porque normalmente é assim: quando a gente derruba o gigante, começa a menosprezar o urso e o leão. Normalmente é assim. Quando a gente derruba alguns gigantes na nossa vida, a gente enfrenta pequenas batalhas e diz: essa é minha, já era, não vou fazer mais nada, tamo junto, vou para cima. Olha o meu histórico. Olha o tanto de batalha que eu venci. Acã está fixado no seu histórico, e Deus está fixado no que ele fez no presente. E o resultado do erro de Acã foi a ira de Deus. Sabe o que aconteceu? O texto vai continuar dizendo que Josué, sem saber de nada, mandam olhar uma cidade por nome de Ai. Ai. A cidade era tão pequena quanto o nome, 2 letrinhas, uma sílaba. Ai. O que vamos fazer nessa cidade? Cidade pequena. Alguém diz: manda aí alguns homens, cidade pequena, estamos juntos, enfrentamos Jericó, vai dar tudo certo. Josué faz ou comete um erro terrível, e que nós precisamos prestar atenção. Josué não consulta a Deus e manda para a guerra. Porque se Josué consultasse a Deus, com certeza Deus teria dito: prevaricaram. Mas Josué está certo, está firme. Conquistamos tudo, agora já era. Ele manda, os guerreiros voltam envergonhados e muita gente morre. Sabe por quê? Porque a guerra invencível com Deus torna-se vencível, mas a guerra mais tranquila e fácil de se vencer torna-se impossível de sair de lá, torna-se impossível de se resultar em uma vitória. Quando você lê sobre a conquista de Jericó, no capítulo 6, do versículo 6 ao 13, anota isso aí, Josué 6, do 6 ao 13, durante 9 vezes, o texto diz: a arca do Senhor, tome a arca do Senhor, ande com a arca do Senhor, coloque a arca do Senhor. Irmãos, nesses poucos versículos, durante 9 vezes Deus enfatiza: leve a arca, carregue a arca, ande com a arca, deixa a arca aí, leve a arca. E a arca simbolizava o quê? Alguém me ajuda? Simbolizava a presença de Deus. Era Deus enfatizando: vocês levantam, levanta com a presença. Vocês caminham, caminhem com a presença. Vocês vão falar, falem com a presença. Vocês vão guerrear, guerreiem com a presença. Vocês vão parar, parem com a presença. Vocês vão descansar, descanse com a presença. Vocês vão voltar a andar, volte a andar com a presença. Aonde vocês forem, carreguem a presença, porque este é o segredo da vitória das batalhas da nossa vida. Não é o nosso braço, não é a nossa força, não é o nosso jeito, mas é a presença do Senhor. É a presença de Deus que faz toda a diferença.
Cuidado, Acã é a prova que sem a presença o resultado é diferente. Eu vou repetir. Cuidado, Acã é a prova que sem a presença o resultado é diferente. Escuta isso. A derrota ocorre, Josué fica em crise. E agora Josué precisa de uma resposta. Ele vai até Deus, perceba, Josué não sabe de nada, porque prevaricar é no oculto. Josué não sabe disso. Josué não leu o versículo 1, ele apenas registrou depois que aconteceu a história. Josué não sabe o que vai acontecer, ele vai orar. Opa, voltou a consultar, voltou para a presença. Aí Deus, com maior exatidão do que o jejum de Aronia, com maior exatidão do que o portal R7, dá-lhe propaganda aqui, meu Deus, diz: Josué, prevaricar. Opa, prevaricar? Senhor, onde é? Onde está? Porque a presença revela. Se tem presença, revela. E a presença revela. Eu vou dizer de novo. A presença revela. Cuidado. Acã nos ensina. A presença revela. Olha para alguém aí do lado, balança o ombro dele, balança o ombro dela. Diga para ele, diga para ela, a presença revela. Diga assim, revela. Pastor, o que é que revela? O texto diz, avisa lá. Eu quero que traga todo Israel. De todo Israel eu vou separar a tribo. Da tribo eu vou revelar o clã. Do clã eu vou revelar o homem. Eita, que escada bonita. Deus começa a desconstrução da prevaricação. Ele está no meio do povo separa a tribo. Ele está no meio da tribo separa a família. Mas está no meio da família separa o homem. E então chegaram a Acã e disseram: Acã, o que foi que você fez? Josué chega a dizer assim: Acã, não me esconda nada. Acã, preciso dizer isso aqui para você. Acã, não me ocultes nada. Versículo 19, Josué diz assim: Acã, não me ocultes nada. Capítulo 7 começa com uma palavra: prevaricaram. Antes do capítulo terminar, não me esconda nada. Oh glória, esse Deus é maravilhoso. E agora Acã vai falar, Acã vai confessar, Acã vai dizer: eu tomei, eu peguei, eu usurpei, eu escondi. Você vai ler na sua casa, versículo 20 em diante. Acã respondeu. Acã confessa o seu pecado, mas mesmo assim Acã é morto. Eu vou repetir, eu estou pregando a palavra. Acã confessa o seu pecado, mas ainda assim Acã é morto. Isso aqui me deixa em crise. Isso aqui me faz perder o sono. Quando Deus me deu essa mensagem, eu perdi o sono, eu fiquei em crise. Falei: meu Deus! O Novo Testamento não ensina que a confissão alcança a misericórdia? Ensina, mas tem um contexto ali. Porque a confissão de Acã não é a confissão do arrependimento. A confissão de Acã é a confissão do flagra, é a confissão da descoberta. A Bíblia diz que é um tribunal onde todo homem, grandes e pequenos, brancos e negros, doutores ou analfabetos, vão estar presentes. E aqui eu separo dois tipos de confissão. A primeira confissão é a confissão da eternidade, a confissão para condenação. Você fez? Condenação. E a segunda confissão é a confissão que pode acontecer hoje, pela internet ou aqui. É a confissão do arrependimento.
essa porta do arrependimento ainda está aberta, porque a Bíblia diz: enquanto a vida há esperança. Porque no livro de Hebreus a Bíblia declara que da mesma forma o homem está destinado a morrer uma única vez e enfrentar o juízo. O juízo é a segunda confissão, ou a primeira que eu disse, que é a confissão do flagra. Agora não tem para onde fugir, cara. Você escondeu, o limite da misericórdia chegou para você. Eu quero crer que Deus me trouxe aqui com essa palavra para você, ou para alguém que me assiste, para te dizer: cuidado, a Cã é a prova que nós temos uma oportunidade de confessar, e a outra é relatar. Ou você confessa, se arrepende e alcança a misericórdia, ou você confessa para o descobrimento e a sua condenação. Eu não constranjo ninguém, não é para ninguém sair do seu lugar, mas é para todos, por favor, colocarem a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, porque todos os dias nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. O santo apóstolo declara que aquele que não tem pecado é mentiroso, já pecou de novo. Todos os dias nós precisamos confessar os nossos erros. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Quem é esse? Aquele que se arrependeu. Jesus pregou o arrependimento, João Batista pregou o arrependimento, o Antigo Testamento declarava o arrependimento. Deus falava com a nação: arrependei-vos. Deus deu um capítulo de arrependimento para Cã, mas a Cã não quis confessar e se arrepender. A Cã preferiu esconder até as últimas circunstâncias. Mas nós temos a oportunidade de se arrepender, largar, deixar e dizer: Deus, eu entendi, eu estou atento. A Cã é a prova. A Cã é a prova que nós temos a oportunidade hoje. A Cã é a prova que esse é o dia oportuno que Deus me dá para largar, deixar, abandonar e dizer: Deus, não quero mais, desse jeito não está bom, eu prevariquei. O pai não sabe, a mãe não sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, mas a eternidade grita, sabe toda a verdade. Por isso eu me rendo mediante a essa revelação, a esse olhar como chama de fogo, que é mais penetrante do que qualquer outra coisa. Eu me entrego, me rendo, declaro a Ti o meu arrependimento, torno para uma nova vida. E eu quero ter certeza que para você que declarou, eu quero te falar que o sucesso de Jericó vai voltar. Eu quero te dizer que as conquistas vão voltar, porque o mesmo povo que foi derrotado na cidade de Ai, depois que o pecado foi removido do meio do povo, retornaram a Ai e destruíram aquela cidade. Por quê? Porque a presença estava com eles. Todas as vezes que o pecado é removido do meio do povo de Deus, a presença volta. E onde tem presença tem vitória, onde tem presença tem resposta, onde tem presença tem milagre, onde tem presença o extraordinário chega. Feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra foi pregada. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos toca, a Tua palavra que nos enche, a Tua palavra que nos sacode, a Tua palavra que nos tira da zona de conforto, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos ensinou que nós devemos ter cuidado, nós devemos ter atenção, porque a história de Acã é a prova. A história de Acã comprova, a história de Acã comprova, e nós devemos observar que nada foge do Teu olhar. Nós devemos observar que Tu és um Deus justo e retribui o pecado. Nós devemos observar que ainda há tempo para a confissão, para arrependimento, e nós devemos observar que a Tua presença é que faz a diferença na nossa vida. Oh Deus, em nome de Jesus, onde houver um coração aberto que ouviu esta mensagem e acreditou na Tua palavra, enche agora, toca agora, renova agora, ou preenche agora, toma conta deste ser, Senhor, e traz ele para mais perto de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça alguém que está do seu lado e diga: cuidado. Diga assim: cuidado. O farol que brilha, ou diga: Acã é a prova.
novo eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu quero te dizer que Deus ainda conta com Acã, mas não Acã que quer esconder, não Acã que quer ficar prevaricando, mas o Acã que ouviu, e antes da chamada para o grande trono, ouviu a chamada para a cruz. Oh glória, oh glória. Antes de confessar perante o trono, confesse perante a cruz. Porque quem deixar para confessar perante o trono receberá a condenação mediante ao seu pecado, mas quem confessar primeiro perante a cruz receberá a condenação mediante ao mérito de Cristo. E Cristo é santo, Cristo foi o Cordeiro perfeito. Então, pelo mérito de Cristo, o Acã, mesmo pecando hoje, mesmo errando hoje, se tiver passado pela cruz, o trono não terá condenação, no trono terá uma palavra de liberdade.